Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Uribe, primeira coisa que a gente precisa observar em relação a essa operação é a magnitude dela. A gente está falando de algo sem precedentes no combate organizado, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Essa é uma operação que não poderia ter sido colocada de pé, não teria como ter sido bem sucedida, não com essa amplitude, se ela tivesse sido protagonizada exclusivamente ali pela Polícia Federal ou sido feita exclusivamente pelo Ministério Público de São Paulo ou pela Receita Federal. Ela só é desse tamanho e ela só alcançou esse resultado porque ela é fruto de uma ação conjunta, de uma cooperação de forças policiais que envolvem a esfera federal e as esferas em vários estados, não só aqui em São Paulo. Mas como você disse, né, Uribe, a gente sabe muito bem que ainda mais aqui, às vésperas do início de um período eleitoral, é absolutamente natural que a gente tenha alguma disputa de protagonismo, porque ambos os lados aí, o Ministério Público de São Paulo, aqui representando as instâncias estaduais, num estado governado por Tarcísio de Freitas, e as instâncias federais ali representadas, então, nessa entrevista coletiva que foi liderada por nomes como, por exemplo, Andrei Rodrigues, diretor da PF, e Fernando Haddad, além de Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Dito isso, a gente tem duas leituras possíveis, Uribe. Uma é que está todo mundo brigando e cada um fez sua coletiva e vamos ver quem leva. Não me parece, em hipótese alguma, que esse foi de fato o caminho. Está me parecendo muito mais que a gente teve aí uma partilha do crédito por essa operação e que deve ter havido algum nível de concordância para que essas duas coletivas aconteçam simultaneamente. Tanto é que a gente tem, por exemplo, o chefe da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que está subordinado ali à estrutura do Ministério da Fazenda, participando da coletiva do Ministério Público em São Paulo. Mas, claro, a gente também sabe o tamanho do esforço político que o governo do presidente Lula tem feito para construir uma bandeira na área de segurança pública. A fala, por exemplo, do ministro Ricardo Lewandowski, titular da Justiça, na abertura dessa entrevista coletiva de hoje, ela foi muito incisiva em creditar a organização e a liderança desse processo todo às instâncias federais. Polícia Federal, Ministério da Justiça e assim por diante, e falou em colaboração dos Ministérios Públicos Estaduais. É uma coisa que foge um pouco do padrão em grandes operações, porque mesmo aquelas com maior magnitude, é muito comum que seja dado protagonismo para quem cuidou da operação na ponta. Os procuradores, os delegados, em geral, acabam tendo bastante voz. Na coletiva federal, a gente viu primeiro o andar de cima ali falar e só depois aquilo desce para as instâncias inferiores. Mas seja como for, Uribe, por mais que essa disputa política ela seja natural e ela vai acontecer, todo mundo quer um pouco dos frutos que são gerados com uma ação como essa. Mas o mais importante de tudo aqui é que essa operação não teria acontecido, não teria obtido esse resultado se não fosse uma ação conjunta de todas as forças de segurança. Simplesmente não teria tido esse sucesso. Então, ganha o Brasil, que obtém um resultado dessa magnitude para um problema que já é conhecido há muito tempo. Vou dar um exemplo para você ter uma ideia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a falar desse problema do PCC no mercado de combustíveis num evento mais de um ano atrás, lá para maio do ano passado. Chegou a falar claramente sobre esse assunto. Não é algo que se desconhece, não é algo que foi descoberto agora, mas simplesmente havia dificuldade muito grande de desmantelar esse esquema. E é essa cooperação que tornou isso possível. Então, a gente tem aqui que celebrar essa cooperação, mesmo que a gente compreenda que um pouco de disputa por protagonismo, olhando lá para 2026, é natural e é parte do jogo político. Se o Fla-Flu que a gente tem na política nacional for para beneficiar a população, está tudo certo. O importante é que tenha disputa exatamente para quem faz melhor. Isso ninguém critica, Clarice. E briguem para fazer mais, né? Cada um fazendo mais. Exatamente. Se for brigar para melhorar o país, briguem. Só não pode brigar para piorar o país ou destruir
um projeto que o outro fazia quando tem uma sucessão de poder. E é elogiosa a relação de Tarcísio de Freitas com Luiz Inácio Lula da Silva. Eles já estiveram juntos em um evento do Túnel Santos-Guarujá. É uma obra imensa, a maior obra do PAC, a maior obra do governo do estado. Isso vai desafogar muito o congestionamento no litoral paulista e é elogioso que os dois estejam juntos, em cima do palco. Tempo de briga é na eleição, agora é momento de construir política pública junta. E a gente não pode deixar de fazer um elogio para o promotor Lincoln Gaquia, que é uma referência aqui no Brasil de combate ao PCC. Ele anda 24 horas com seguranças porque ele é ameaçado pela maior facção criminosa do país e ainda assim ele tem forças para lutar. Então é um exemplo de um servidor público que atua contra o PCC e essa operação começou com o Lincoln, porque ele monitora o PCC há muito tempo e ele tenta, de alguma forma, instituir essas operações que são sempre bem-sucedidas.